Muito bem, agora sim, nosso último bloco da aula de hoje. Então, nós estávamos falando no bloco anterior, repassamos, né, a ideia do artigo 944, que trabalha esse princípio tão basilar em matéria de responsabilidade civil, que é o princípio da reparação integral, né? Então, nós trabalhamos essas ideias iniciais, né? Que a gente tem essa proteção muito ampla no ordenamento jurídico, inclusive o CDC também trabalha com esse princípio lá nos direitos básicos, mas a gente tem a regra do parágrafo único que trabalha essa noção de que o juiz poderá levar em consideração graus de culpa para diminuir a indenização. Com isso, pessoal, nós adaptamos também essa ideia a uma teoria jurisprudencial, a teoria da punitive damages, que eu deixo para vocês um artigo muito bom, inclusive está aqui em verde já, pontuado, eu coloquei isso aqui depois, então fica a indicação da leitura desse artigo, né, do nosso ministro lá do STJ, Raul Araújo Filho, e que acaba sendo um norte, né, para que vocês entendam como é que essa teoria está sendo aplicada aqui no Brasil. Então, eu super indico essa leitura, tá? Resumo da ópera. Nós falamos desde o primeiro dia de aula que se leva em conta a culpa, muitas vezes não para caracterizar a responsabilidade civil, que nos casos de responsabilidade civil objetiva eu não vou precisar da culpa, né? É prescindível, vamos dizer assim, é dispensável essa discussão. Não estou nem falando de prova, estou falando que nem se discute culpa. Ok? Nas modalidades de responsabilidade objetiva, que quando entrarmos nas espécies a gente vai entender melhor. Agora, nas modalidades de responsabilidade subjetiva eu vou discutir culpa, mas a culpa importa para a quantificação dos danos, para a configuração da responsabilidade é uma coisa, sendo subjetiva, preciso dessa comprovação. Mas se foi dolo, se foi culpa grave, se foi culpa leve, importa para a quantificação, conforme já estamos aí refletindo desde o bloco anterior, importa para fins de aplicação do parágrafo único, que diz que o juiz pode diminuir o valor levando esse critério em consideração, e veja que importa para fins de aplicação da teoria da punitive damages, que é jurisprudencial e que traz toda aquela polêmica. Então, vocês vão encontrar em muitos autores essa polêmica. Vou deixar, inclusive, acho que já deixei, vou checar ali depois de terminar esse último bloco, um artigo sobre o princípio da reparação integral, artigo 944, e a discussão da culpa, que vocês têm que ler também, está lá no AVA. Acho que não na aula de hoje, acho que postei numa outra aula. Se não estiver, vou colocar na de hoje. Então, veja, pessoal, a discussão é polêmica. Se o princípio é da reparação integral, eu vou levar em conta a extensão dos danos e não o grau de culpa. Mas a gente vai abrir essas possibilidades, sim, para considerar a culpa, que também vai ser considerada como um dos critérios do método bifásico. Bom, nós estávamos comentando, então, deixa eu ver se eu consigo passar para frente, sobre essas questões relativas ao sistema. Eu gostaria de tirar essa tarde, não consigo. Volta. Do chamado sistema tarifado ou tabelado. Se seria possível, tendo em vista o princípio da reparação integral, termos um sistema assim tabelado ou tarifado. Falei para vocês da lei de imprensa, né, que trouxe esse sistema de forma a engessar numa tabela de quanto a quanto, mas essa lei está devidamente revogada por outras razões, né, pela questão relativa à sua inconstitucionalidade, por ser um documento legislativo da época da ditadura e conter em todo o seu texto, segundo o entendimento do STF, esses resquícios, né, da censura, mas era um exemplo, tá? Que outros exemplos a gente vai encontrar no sistema jurídico, e aí não revogados, exemplos de situações que estão valendo, de tentativa de tabelamento ou de tarifação dos danos imateriais. De tão difícil que é de lidar com a matéria, há tentativas de enclausurar, não, vai ter que ser de tanto a tanto. E aí a gente apresenta aqui essa chamada tabela, como é que os autores chamam? Tabela que define o preço de um membro. Por exemplo, qual o preço de perder um dedo? Qual o preço de perder uma perna? Qual o preço? É como se a tabela tivesse esse intuito, né? Essa tabela SUSEP, vocês devem saber que se refere a um órgão, né, que administra essa questão securitária no Brasil. Então,
Superintendência de Serviços eh, Previdenciários, né? E que acaba criando esse tabelamento que eu coloco aqui para vocês, que obviamente nós não vamos ler, mas veja que tudo tem um preço de percentual sobre a importância assegurada. Essa tabela sempre foi utilizada para calcular as indenizações do seguro DPVAT, que é aquele seguro utilizado, né, era, né, até 2019, cobrado dos condutores de automóvel, e depois, se a pessoa viesse a sofrer algum acidente, ela teria direito de buscar um valor a título de indenização. Esse valor era medido por essa tabela. Por que eu digo que era? Porque no governo de Jair Bolsonaro, esse seguro caiu, passou a não ser mais cobrado e agora está sendo revitalizado, né? Então, a ideia é que volte seguro DPVAT, agora no governo Lula, a ser cobrado novamente. Mas essa tabela, muito além do que para as aplicações do seguro DPVAT, das indenizações, né, prestadas, a pessoa entrava com requerimento administrativo junto à Caixa Econômica Federal, por exemplo, e acabava tendo o direito a essa indenização paga pelo poder público, né? Não ficava sem reparação nenhuma, porque vocês sabem como funciona acidente de trânsito. Quem é o culpado da infração pode ser culpado e eu vítima, e essa pessoa não ter como me pagar, não ter seguro contra terceiro, e aí eu fico sem reparação nenhuma. Então, o seguro DPVAT teria esse intuito. E aí se começa a utilizar isso, muito utilizado pelos peritos judiciais nos seus laudos, né? Porque eu preciso de laudo para dizer se a pessoa perdeu total, se ela perdeu parcialmente a visão do olho, se ela tem chance de se recuperar, se não tem. É um laudo de um técnico especializado, de um médico. E se começou a utilizar essa tabela por larga margem de tempo, se utiliza ainda, nos acidentes de trabalho. Quer dizer, qual é o preço enfim, de ter perdido os movimentos na mão, por exemplo, em virtude de um acidente de trabalho. E aí a gente tem uma série de reflexões, e aí muito importante essa matéria, deve ser travada lá com a prof de Direito do Trabalho, sobre a inadequação de aplicar essa tabela nos acidentes de trabalho, mas os peritos trazem muito isso. Então, tem juízes que seguem, tem outros que não seguem. A questão é que mesmo nos casos em que a tabela é seguida, como era o caso do DPVAT, o entendimento é de que não há um rol taxativo aqui. Tem outras situações que não estão na tabela, e que, pelo princípio da reparação integral, eu tenho que entender o artigo 5º lá da Constituição dos Direitos Fundamentais, que essa tabela ela não encerra em si as possibilidades quantificatórias, tá? Dos danos imateriais. Mas é um tipo de tabelamento, né, pessoal? É um tipo de tarifamento. Então, quando a gente diz assim, em relação à quantificação dos danos no Brasil, eu não tenho como enclausurar e tarifar, porque o princípio da reparação integral impede isso, na medida em que diz que a indenização, o quantum, se dá pela extensão dos danos, não significa que não ocorra em algumas situações. Sempre discutida, né, a legitimidade do tabelamento. A outra situação, então, falamos da lei de imprensa, já revogada, mas era uma lei que tarifava, usava o sistema tarifado. Falamos da tabela de PVAT. Agora falamos da situação do contrato internacional de transporte. Esse tema já trabalhamos lá em direito do consumidor, e isso eu avisei para vocês no primeiro dia de aula, né? Quem está fazendo CDC, eu acho que a maioria esmagadora da turma está fazendo direito do consumidor em IAD, lá na sexta-noite, vai ver que tem várias matérias que se cruzam aqui, porque a responsabilidade civil é a grande menina dos olhos, né, do CDC. Então, as matérias vão se cruzar. Mas, como eu não posso presumir que todos estão matriculados em consumidor, e alguns podem não estar fazendo a cadeira, a gente tem que falar disso aqui. Eu trago para vocês o tema do transporte aéreo internacional, e aqui a gente vai ter a discussão da aplicação, sim, do sistema tarifado de indenização para os danos materiais tão somente, segundo posição bem atualizada aqui na nossa próxima lâmina do STF quando julga, né, o tema 210 da repercussão geral. Esse tema é atualizadíssimo, novíssimo, ali em 2024, veja, janeiro de 2024, e foi solicitado na prova da OAB.
questão dificílima, né? A pessoa tinha que estar atualizada com o que aconteceu ali em janeiro, agora, desse ano. Então, veja, aqui se fala em tarifação, em tabelamento, né? Sempre falando em francos, mas, claro, a gente converte, aí, se for o caso, para a moeda que seja necessária. São dois instrumentos internacionais, a Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal, pactos internacionais que vinculam alguns países, e um desses países que se vinculam, que são signatários, que disseram que iam seguir o que estava ali, é o Brasil. Né? E ali eu tenho tarifamento. Veja que você tem para perda de bagagem o valor que não pode exceder de indenização, a questão do transporte de mercadorias, o valor que não pode exceder, de acordo com o peso da bagagem, etc. Bom, avaria, detenção, perda de bagagem, uma série de coisas aqui são vinculadas. Eu coloquei as questões principais só para vocês terem uma ideia de como é que é feito esse tabelamento. E essas legislações, elas se chocam frontalmente com o CDC, que trabalha com o princípio da reparação integral. Então, a discussão era sempre como é uma relação de consumo, né? O passageiro é um consumidor e a empresa, a companhia aérea é uma fornecedora. A ideia seria de estabelecer qual é a lei eu aplico. Eu aplico o CDC, que é uma lei local, mas é de ordem pública, portanto, cogente, e nenhum mecanismo internacional, uma diretiva internacional pode se impor à lei de ordem pública, né? Ou eu aplico as convenções. E aí, pacificando o tema ali em 2024, o STF disse que aplica a limitação, então aplica a indenização tarifada tabelada, no caso dos danos materiais. No caso dos danos imateriais que violam direitos de personalidade, situações que violam direito de personalidade, não tem como tarifar. Tá, gente? Então, essa é a orientação aqui que a gente tem para esse tema. Resumo da ópera: a gente tem aqui sistema legal, né, de quantificação, que é regido pelo princípio da reparação integral, então não há tabelamento, é o causídico que vai me dar as peculiaridades e a prova dos autos a ser produzida dos danos, aqueles que têm que ser provados, né? Não estou falando de reipsa que não precisa de prova, que vai me dar o norte de quanto será o valor indenizatório. Não preciso dizer a vocês que o valor de um processo não é o mesmo do outro. Às vezes a situação é muito parecida, porque a matéria é aberta. E a gente tem que explicar isso para o nosso cliente, né? Para que ele não se sinta depois frustrado aí na sua expectativa. Aqui eu trago para vocês apenas dois exemplos, né? De como acontecem situações assim, de uma instância lá no primeiro grau fixar um valor, o segundo grau fixa em outro completamente diferente, vai lá o STJ e fixa em outro valor. Então, exemplo aqui desse julgado do STJ, né? Morte de vítimas em acidente de ônibus. Olha o que aconteceu aqui, pessoal, neste caso, deixa eu relembrar. Olha só, inicialmente as indenizações tinham sido fixadas em 1.500 salários mínimos, ou seja, um patamar super alto. E aí, como era um pouco mais alto, um pouco mais alto, não, desculpem, era bem mais alto do que se costumava pela jurisprudência, né? A maioria dos julgados daqueles tribunais fixar nesses casos, o tribunal foi lá e baixou para 142 salários. Olha, de 1.500 para 142 é muita discrepância. E aí, o que fez o STJ? Essas discussões vão parar no STJ por isso, né? É muito subjetivo e não pode ser subjetiva a análise do julgador, tem que seguir critérios. E aí, a terceira turma lá do STJ, levando em consideração que havia essa margem, pegando a maioria dos julgados aí do último ano em relação a essa matéria, a fixação ficava entre 260 e 625 salários. E aí trouxe, nós já vamos falar do critério bifásico, todos os elementos do caso, o número de vítimas, como é que aconteceu, a conduta da empresa, né? E aí até se pode entrar na discussão do grau de culpa, a condição econômica de pagar a indenização, ou seja, existem critérios que a gente vai fechar a aula de hoje falando neles. Então, estabeleceu o valor de 514 salários, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 1.500, nem 142. Agora, vejam a discrepância. E aqui coloquei um outro julgado também, de inscrição indevida. Imagina, inscrição indevida de nome
No SPC Serasa, sem aviso prévio, R$ 300. Não, né? Tudo bem que é bem menos grave do que uma lesão que incapacita a pessoa, mas R$ 300 não vale a pena nem entrar com o processo, não vale a pena nem começar a pensar, né, em buscar o seu direito por R$ 300. E aí, no STJ, os ministros aumentam o valor para 20 salários mínimos. Eu apresentei para vocês, pessoal, uma tabela lá no outro bloco, de 2009, do STJ, para que vocês vissem o que ficava em primeira instância, segunda instância, o que o STJ determinava em relação a várias matérias. E agora eu trago uma bem atualizada para a gente ver que isso mudou. E o meu objetivo de trazer aquela tabela, tabela não, tá? Porque não é tabelamento tarifado aquela do STJ, é uma tabela que mostra, por uma análise dos julgados, quais eram os valores que ficavam as indenizações naqueles casos, né? Voltando aqui para que vocês lembrem de que tabela eu estou falando, não é a tabela de sistema tarifado tabelado. Aqui, ó, a gente trouxe nesse slide essa pesquisa, vamos chamar de pesquisa, para não confundir com o tema do sistema tabelado, né? Que se situa ali, coloquei a data para vocês, inclusive, peraí, 13 de setembro de 2009, e quais eram os valores que a gente tinha. Só que de 2009 para cá temos alguns anos, né? Então, quer dizer que o tema maturou bastante. E aí, agora a gente faz a comparação, depois de ter analisado toda a matéria que tínhamos previsto, com esses gráficos aqui. Olha que interessante, né? E eu ainda coloquei a fonte, porque tem um artigo muito bom sobre isso, né? Que eu já viabilizei para vocês ali, disponibilizei no AVA. Então, indenização por negativa indevida de tratamento médico. Olha só, o número de processos, na sua maioria esmagadora, para que vocês vejam que o tema não é visto da mesma forma em todos os casos, nem pode, porque tem peculiaridade de cada caso. Mas, em média, 5 a 10 mil reais. Indenização por morte de pais ou de filhos, o que mais tem se encontrado, 50 a 100 mil reais, mas tem casos acima de 300 mil? Tem, daí vai depender das peculiaridades. Indenizações por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, que a gente fica, ó, geralmente até 5 mil reais. E eu digo para vocês que tem casos que o juiz dá 2 mil reais, porque fica ali no limite entre o mero dissabor e o dano moral. Mas aí resolve reconhecer o dano moral, né? Mas a maior parte nós vamos encontrar aí nesse patamar de 5 a 10 mil. Pode acontecer de fixar acima de 30, bom, e aí eu tenho que. Não é apenas o dano em re ipsa da inscrição indevida. Aí eu tenho que acumular com um dano moral, provar que eu passei por uma situação vexatória, trabalhar a perda de uma chance, aquilo que for possível no caso, né, pessoal? Então, não há como engessar essa matéria. Jamais. Nós não temos nunca como engessar, nem agora, nem depois de todo o tempo de maturação que vem ocorrer aí na seara da responsabilidade civil, porque vai sempre depender dos casos em concreto. E aí eu trago para vocês aqui, para a gente finalizar, o que diz a teoria do critério bifásico utilizado para a quantificação dos danos imateriais, né? Que é a logística aplicada lá pelo nosso STJ e que vai acabar em toda a discussão, primeira, segunda instância, instância superior, vai acabar nisso aqui. O ideal seria que o juiz tivesse todo o temperamento, técnica e cuidado de aplicar isso aqui desde o primeiro grau, para não ter que chegar no STJ essas discussões. Mas, diante da subjetividade do tema, acaba subindo, né, para Brasília. Então, esse critério que foi criado, né, encabeçado pelo nosso querido Paulo de Tarso Sanseverino, um grande nome da responsabilidade civil, autor daquele livro que eu mostrei para vocês em aula, O Princípio da Reparação Integral, que é uma das melhores obras que a gente tem aí sobre o tema, né? Eu super recomendo. Temos duas etapas. Lembram quando vocês estudam em penal a dosimetria da pena? Cálculo de pena. Como é que o juiz deve calcular a pena? Daí ele vai encontrando majorantes, minorantes, atenuantes, agravantes. Se não é reincidente, já parte da pena mínima. Se é reincidente, é a mesma coisa, só que para responsabilidade civil e envolvendo outras situações. Pessoal, eu vou dar só um pause aqui e já concluo com vocês.